Enoque descreveu os 10 céus, e o que ele viu foi proibido pela Igreja. Você já imaginou o que existe acima do céu que enxergamos? E se eu te dissesse que um homem foi levado vivo aos céus, atravessando 10 dimensões espirituais, cada uma mais gloriosa e misteriosa do que a anterior? Esse homem viu o que os anjos veem, ouviu o que o universo sussurra e contemplou o próprio trono de Deus. Mas o mais impressionante é que a Igreja Antiga proibiu que suas visões fossem lidas. Sim, o que Enoque viu foi considerado perigoso demais para o mundo. Prepare-se. Hoje você vai subir com Enoque, vai ver o que ele viu, ouvir o que ele ouviu e entender por que essas revelações foram escondidas por séculos. No final deste vídeo, você nunca mais verá o céu da mesma forma. O primeiro céu, o fundo invisível da criação. Enoque inicia sua jornada sendo levado por anjos de luz que o transportam em uma velocidade indescritível. De repente, ele se vê em um lugar onde o ar parece vivo e o som das águas é como música. Ali, ele descobre o primeiro céu, o domínio que sustenta toda a criação visível. Ele vê anjos guardiões do clima, controlando o vento, as nuvens e as estações, conforme ordens do Altíssimo. Tudo segue um ritmo perfeito, como uma sinfonia que nunca erra o compasso. Nesse primeiro céu, nada acontece por acaso. Cada relâmpago, cada gota de chuva é resultado de comandos celestiais. Anjos anotam os ciclos da terra, as colheitas e os dias determinados pelo Criador. E por trás de cada fenômeno natural existe uma ordem divina. Enoque observa portais que se abrem e fecham, liberando os ventos do norte, do sul, do leste e do oeste. Ele percebe que a criação inteira está em perfeita obediência a Deus. Nenhum elemento age por conta própria. Tudo existe em adoração constante. E nesse momento, o coração de Enoque se enche de reverência. Ele então ouve uma voz que diz: assim é o fundamento do mundo. Tudo o que o homem vê, começa aqui. E Enoque compreende que por trás do céu azul que enxergamos, existe uma estrutura invisível, sustentada pela vontade divina. O primeiro céu é, na verdade, a engrenagem espiritual do universo. O segundo céu, o abismo dos anjos caídos. Mas quando Enoque é levado ao segundo céu, tudo muda. A luz dá lugar à escuridão. Ele sente o ar pesar e o silêncio é quebrado por gritos distantes. Ali, ele vê anjos aprisionados, seres que um dia foram cheios de glória, mas que caíram em rebelião. Esses são os anjos que abandonaram o seu lugar, mencionados em Judas 1:6. As correntes que os prendem não são de ferro, mas de trevas vivas. Eles choram, clamam e pedem misericórdia, mas não há resposta. Enoque pergunta quem são, e o anjo que o guia responde: esses são os que se rebelaram contra o Altíssimo. Eles corromperam a terra, ensinaram segredos proibidos aos homens e foram lançados aqui até o dia do juízo. E o som de seus lamentos ecoa como trovões sobre o abismo. O que Enoque presencia o deixa em lágrimas. Ele percebe que a rebelião espiritual é algo terrível e que até os anjos pagam um preço quando se afastam da luz. Alguns desses espíritos, ele diz, ainda tentam influenciar a terra, espalhando engano e desobediência. E o segundo céu é o limite onde a graça já não alcança mais. Em meio àquele horror, Enoque aprende algo profundo. Mesmo na justiça divina, ainda há propósito. A punição dos caídos é também um aviso para os vivos. Nada que se levanta contra Deus permanece. E ele entende que o medo do Senhor é o princípio da sabedoria. O terceiro céu, o paraíso dos justos. Enoque, então, é levado ao terceiro céu, e tudo muda novamente. Depois da escuridão, ele é envolvido por uma luz suave e perfumada. Ele vê árvores que brilham, rios que cantam, e anjos sorridentes que cuidam de almas humanas. Ali está o paraíso, o jardim de Deus. O mesmo jardim que Adão perdeu
Enoque agora contempla restaurado. As flores parecem feitas de luz líquida e o chão brilha como ouro transparente. Ele vê as almas dos justos, pessoas que viveram em obediência a Deus, sendo consoladas por anjos. Todos cantam hinos que Enoque diz não ter palavras para traduzir. Ele sente uma paz tão profunda que o tempo parece parar. Ali não há dor, nem medo, nem saudade, apenas presença divina. Mas, ao lado desse jardim glorioso, Enoque vê algo assustador, um abismo profundo, onde espíritos atormentados esperam o juízo. De um lado, o repouso eterno, do outro, o sofrimento da consciência. E ele entende que o terceiro céu é o ponto de separação entre luz e trevas. Cada alma colhe o que plantou em vida. Um anjo explica: aqui estão os que escolheram a justiça e ali os que amaram a corrupção. O homem é eterno, mas o destino depende de suas escolhas. E Enoque entende: a eternidade começa agora, no modo como vivemos. O paraíso não é um mito, é uma promessa. O quarto céu, o cosmos, sob o comando divino. Quando Enoque chega ao quarto céu, ele fica maravilhado. Ali, ele vê o sol e a lua, não como corpos físicos, mas como seres vivos que obedecem ordens celestiais. Cada astro tem um anjo responsável. O anjo Uriel conduz o sol em seu caminho. Gabriel supervisiona as fases da lua. Nada se move sem propósito. Enoque vê portais luminosos por onde o sol entra e sai diariamente. Esses portais se abrem conforme o tempo ordenado por Deus. A cada nascer do sol, um cântico é entoado nos céus. Enoque ouve hinos de adoração cantados pelos astros. Louvado seja o Criador de todas as luzes, dizem as vozes. Ele entende que as estrelas também são ministros de Deus. Cada uma cumpre uma função. As constelações anunciam os tempos e as estações, revelando a glória do Altíssimo. Nada está ali por acaso. O universo é um grande templo e os astros são os sacerdotes que mantêm sua ordem. O anjo guia diz a Enoque: assim como há ordem no céu, deve haver ordem na terra. Quando o homem se rebela, o equilíbrio se rompe. E Enoque se pergunta quantas vezes a humanidade vive em desarmonia por ignorar as leis do Criador. O quarto céu revela: Deus é o Senhor do tempo, da luz e do universo. O quinto céu, o choro dos anjos tristes no quinto céu, Enoque entra num lugar envolto em névoa prateada. Ali, ele vê anjos de aparência melancólica, vestidos com túnicas cinzentas. Eles choram em silêncio. Enoque pergunta o motivo daquela tristeza e o anjo que o acompanha responde: esses são os vigilantes que se lamentam pelos pecados da terra. Esses anjos não caíram, mas sofrem por ver a humanidade se afastando de Deus. Eles intercedem pelos homens, pedindo que a misericórdia prevaleça sobre o juízo. Dia e noite, suas orações sobem como incenso diante do trono. Enoque percebe que o céu sente a dor do mundo. A criação inteira geme pela redenção da humanidade. Ele vê lágrimas se transformando em luz e subindo aos céus. Cada oração sincera, cada arrependimento verdadeiro é recolhido por esses anjos. Eles registram o nome de cada pessoa que clama por perdão. E Deus ouve. Mesmo quando o homem não sente, o céu trabalha por ele. O quinto céu ensina a Enoque que a compaixão divina nunca dorme. Há sempre intercessores espirituais rogando por nós. E ele entende que enquanto o mal tenta destruir, o bem nunca para de lutar. A guerra espiritual é real e o amor de Deus está no centro dela. O sexto céu, os anjos regentes. No sexto céu, Enoque viu os anjos que governam as legiões celestiais. Eles organizam os coros, as tarefas e supervisionam as ordens divinas que descem até os céus inferiores. Esses anjos são como administradores da criação. Nada acontece na terra sem que passe antes pelo comando deles. Eles são os mensageiros que levam as palavras de Deus até os profetas e também os que combatem as forças das trevas.
Enoque viu anjos em constante movimento, uns levando orações dos santos, outros entregando respostas. Ele compreendeu que há uma rede espiritual ativa entre o céu e a terra, invisível aos olhos humanos. Esse foi o céu, onde Enoque entendeu que Deus não é um rei distante, mas um pai que ouve e responde a cada clamor. O sétimo céu. A morada dos santos. O sétimo céu foi um dos lugares mais emocionantes para Enoque. Ele viu as almas dos justos, homens e mulheres que haviam vivido pela fé. Eles estavam vestidos de branco, resplandecendo como luz. Essas almas adoravam a Deus incessantemente. Enoque reconheceu figuras antigas, Abel, o primeiro mártir, e outros que haviam sido fiéis mesmo diante da morte. Ele percebeu que nesse lugar não existe dor, nem lembrança do mal. Tudo é paz. Mas o mais tocante é que Enoque viu os justos aguardando algo. O cumprimento da promessa, o dia em que todos seriam reunidos novamente com seus corpos glorificados. O sétimo céu era o lugar da esperança e da espera. Enoque entendeu que a morte não é o fim, é apenas uma passagem. O oitavo céu, os guardiões das estações. No oitavo céu, Enoque viu anjos responsáveis pelas estações, pelos ventos, pelas chuvas e pelas colheitas da terra. Ele entendeu que nada acontece por acaso, nem o ciclo das estações, nem o ritmo do tempo. Tudo tem ordem e comando. Esses anjos eram chamados os guardiões da criação. Cada um possuía uma função específica. Uns cuidavam das nuvens, outros do som dos trovões, e alguns governavam o curso dos rios e mares. Enoque ficou maravilhado ao perceber que a natureza obedece a um plano celestial invisível. Nada escapa à vontade de Deus, nem o nascer de uma flor, nem o cair de uma gota de chuva. Ali, ele também viu livros que continham os segredos da terra, os ciclos do clima, o equilíbrio das forças naturais e até as profecias sobre mudanças futuras. Ele percebeu que a humanidade interfere nesse equilíbrio e que quando o homem se afasta do Criador, o planeta também sofre. O nono céu, os segredos das estrelas. Quando Enoque desceu ao nono céu, viu os sistemas celestiais. Ele descreveu as órbitas, os astros e as constelações sendo governadas por anjos designados por Deus. Era como se o universo tivesse consciência, obedecendo à ordem divina. Ele viu anjos que controlavam o tempo, o movimento das galáxias e até a trajetória do Sol e da Lua. Esses anjos tinham aparência gloriosa e suas vestes cintilavam com o brilho das estrelas. Mas o que mais chamou a atenção de Enoque foi o fato de que as estrelas não eram apenas corpos celestes. Algumas delas eram espíritos antigas, criações de luz, que haviam permanecido fiéis, enquanto outras haviam se rebelado e caído. Ele viu onde essas estrelas caídas foram aprisionadas, envoltas em escuridão, aguardando o juízo final. O nono céu revelou a ele que o cosmos não é um acidente, é uma sinfonia de obediência e propósito. Cada estrela brilha para testemunhar a glória do Criador. O décimo céu, o trono inalcançável. Enoque descreve o décimo céu como o mais alto de todos, o lugar onde Deus habita em glória inatingível. Ele viu uma luz que não se comparava ao sol, um brilho que cegava os olhos humanos e fazia o coração tremer. Era a morada do Altíssimo, o trono eterno cercado por multidões de anjos, serafins e querubins que cantavam sem cessar. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Nesse lugar, o tempo não existe. Tudo está em perfeita harmonia, e Enoque relata que o som da adoração ecoava como ondas de trovão. Ele viu livros, registros do destino das nações e dos homens. Ali, o julgamento e a misericórdia coexistem em equilíbrio absoluto. Mas o que mais o impressionou foi algo que ele não pôde descrever em palavras humanas: a própria presença de Deus.
Enoque disse que o nome de Deus era como fogo que consome, e sua voz era como muitas águas. Ele entendeu que ninguém pode subir ao 10º céu sem ser transformado, porque a carne não suporta tamanha santidade. E é nesse ponto que ele percebeu: tudo o que existe abaixo daquele céu é reflexo, sombra e preparação. O 10º céu é o fim da jornada e o início da eternidade. E talvez essa seja a mensagem mais poderosa do livro de Enoque, que o céu é real, que há ordem no caos e que o Criador reina acima de tudo. Se esse vídeo tocou você, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios sobre os mistérios escondidos da Bíblia. E agora, não saia ainda. Tem um vídeo aparecendo na sua tela que vai te mostrar outro segredo surpreendente sobre o mundo espiritual. Clica nele e continua essa jornada comigo. Até o próximo vídeo. E que Deus abençoe você grandemente.